Olá, nessa videoaula nós vamos aprender permissões avançadas no Linux, ou seja, são aquelas permissões além das básicas que a gente conheceu para dono, grupo e outros. Tá? Quais eram as permissões básicas que a gente tinha aprendido? Leitura, escrita e execução para aquelas três categorias, dono, grupo e outros. Agora a gente vai aprender que além dessas permissões de leitura, escrita e execução, eu ainda tenho as permissões de stickbit, SGID e o SUD. Ou seja, ao invés de nós termos apenas 3 números em octal, eu vou precisar de um quarto número que vai os preceder para trabalhar com essas permissões avançadas. A primeira permissão avançada que a gente vai ver é o stickbit. Nos diretórios, a propriedade stickbit impede que os usuários deletem e renomeiem arquivos dos quais não são donos. Então isso normalmente é utilizado para aumentar a segurança, pois o diretório estará no modo append only, somente incremento. Tá? Então com isso, somente o usuário que é dono pode deletar ou renomear os arquivos dentro desse diretório com a propriedade stickbit aplicada. Portanto, ela é útil para proteger contra qualquer remoção acidental nesse ambiente onde eu tenho vários usuários que possuem permissão sobre o mesmo diretório. Então, com isso, eu consigo restringir a que arquivos ele consegue fazer essas alterações. O stickbit ele é especificado apenas no campo outros usuários. Então, por isso, no chmod, eu vou iniciar chmod O. Se eu quero setar a permissão, eu uso mais. Se eu quero desligar a permissão, eu uso menos. Só que ao invés de ter aquelas permissões leitura com R, W para escrita e X para execução, eu vou usar o T de stickbit. Então, chmod para setar O mais T, seguido do meu arquivo diretório. Mesma coisa, desligando. Normalmente não faz sentido eu setar num arquivo regular, porque se eu estou setando stickbit, eu estou dizendo que só eu posso apagar ou posso renomear aquele arquivo. Mas faz mais sentido colocar sobre um diretório. Tá ok? Além desse número O+, eu posso botar, como eu falei, em octal. Então, se eu queria ter uma permissão normal 750, mas com stickbit setado, eu vou usar chmod 1750 no meu documento ou no meu diretório, e para desligar, chmod 0750 texto, ou seja, eu tirei o bit 1. Veja que foi 0, mas bastava remover 1 do número que eu tinha. Então, se eu tinha mais de uma permissão, eu apenas subtraía 1 daquela permissão especial. Tá ok? Vamos ver isso daqui agora na prática. Para isso, a gente vai começar criando um arquivo vazio com o comando touch, que eu vou chamar texto.txt. E vamos criar um diretório chamado trabalho. Só para a gente ver, o padrão diretório trabalho, ele tem permissão leitura, escrita e execução tanto para o dono quanto para o grupo, e para os outros ele tem permissão de leitura e execução. E o diretório, o arquivo texto, ele tem permissão de leitura e escrita tanto para dono quanto para o grupo, e apenas de leitura para os outros. Vamos agora setar o stickbit. Chmod O mais T. Posso fazer sobre o texto. E aí com isso eu vou ver que a permissão dele, no lugar do tracinho, ganhou o T maiúsculo. E posso fazer a mesma coisa em cima do diretório trabalho. E aí com isso eu vou ver que ficou um T. Observa que sobre um arquivo regular ele ficou um T maiúsculo. E sobre um diretório ele ficou um T minúsculo. Então, note que isso é uma pequena diferença que a gente já consegue ver sobre o stickbit. Apesar de no resumo a gente vai falar adiante que o stickbit ele é utilizado basicamente em diretórios, ele também pode ser utilizado em arquivos regulares, mas isso é somente se eu quero que aquele arquivo só possa ser apagado ou renomeado para o dono, mesmo que eu queira dar permissão plena para quem? Para o grupo, para o outros. Ele pode fazer qualquer coisa, mas não pode o quê? Apagar aquele arquivo nem renomear. Pois bem, além disso, eu posso tirar essas permissões. O-T para o trabalho, eu vi que tirei a permissão e posso fazer a mesma coisa. O-T no texto. E aí eu vejo que sumiu a permissão do stickbit. Ah, professor, mas você comentou que além disso você já podia trabalhar com número octal. Sim,
1750, texto. Veja que com isso eu setei a permissão. E eu fiz uma diferença que eu tirei de outros. A leitura e eu deixei o que é? Nada, somente o stick bit ligado. Se eu quiser tirar o stick bit, basta trocar de 170 por 0750. Veja que agora não tem mais o stick bit. Então, vocês podem observar que apenas o dono vai poder o quê? Apagar o arquivo. E isso é muito interessante. Tá? Então, em pasta compartilhada, que nem alguns exercícios que a gente está fazendo, e se eu quiser que apenas o dono possa apagar, eu devo ligar a permissão do stick bit. Vamos agora ver a nossa outra permissão especial, que vai ser o SGID. Propriedade SGID vem de setGroupID e ele tem dois efeitos bem distintos. Se for aplicado a um arquivo executável, dará ao usuário que está executando o arquivo as permissões do grupo dono daquele arquivo, semelhante ao que acontecer mais adiante, que a gente vai ver com SUID. Mas a gente raramente utiliza isso para um executável. Normalmente utiliza o SGID para diretórios, tanto que o próprio nome diz, Group ID. Então, quando eu aplico em diretórios, os novos arquivos ou subdiretórios que ali são criados dentro do diretório assumem o mesmo ID de grupo do diretório com a propriedade SGID aplicado. Ou seja, independente de quem eu for o usuário, por mais poderoso ou menos poderoso que eu seja, todos os arquivos que eu criar automaticamente já vão pertencer àquele grupo. Tá? Então, o SGID, ele, de forma análoga ao que a gente viu no StickBit, ele é modificado através do chmod. Só que agora eu utilizo o G para dizer que é do grupo, G mais para setar a permissão no grupo e G menos para tirar a permissão. Então, G mais S, por conta do SGID, e G menos S para tirar a permissão. E também posso fazer isso em octal, só que o SGID equivale ao octal 2. Então, chmod 2750 para setar e chmod 0750 para desativar o SGID. Vamos lá ver então isso aqui na prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o chmod, só que eu vou começar com o quê? G mais S. Observa que agora eu estou com um símbolozinho S minúsculo no meu arquivo. Ah, professor, e se você fizer essa mesma coisa em cima do trabalho? Você vai ver que o diretório de trabalho ele vai ganhar um S no lugar da execução. Tá? Então, o SGID ele utiliza um S minúsculo tanto para um arquivo regular quanto para um diretório. Tá? Mas ele é muito legal quando eu estou trabalhando com diretórios. Como eu já setei aqui no grupo de trabalho, a gente pode fazer já um teste só para observar que esse diretório, então, tudo lá dentro criado vai pertencer a que grupo? Aluno. Vamos nos transformar no usuário mais poderoso da máquina, que é o root. A gente faz isso através do su-, quando eu estou no caso do CentOS. Então, feito isso, eu sou o usuário root, eu vou lá para o diretório de trabalho, que fica na área do usuário aluno. Então, home/aluno, /trabalho, estou na área de trabalho do meu usuário. Só para a gente ver, eu vejo que o meu diretório corrente está com que permissão? O StickBit ligado. E quem é o grupo? Aluno. Então, se eu fizer um touch aqui, novo.txt, e eu fiz como root. Veja que aqui eu estou com o jogo da velha, hashtag. Quando eu for novamente ver o arquivo, eu vou ver que eu criei como root, mas ele pertence ao grupo aluno. Se eu criar uma pasta, essa pasta filha continua com o SGID e amarrando quem? Aluno. Então não interessa quantas subpastas ou quantos arquivos eu crio. Ele, por default, ele fica vinculado àquele grupo. O que é muito interessante, se eu quiser, dentro de uma pasta compartilhar, todos os arquivos ali criados continuem pertencendo a um determinado grupo, eu uso essa permissão, que eu vou garantir que, independente de quem criou, todo mundo que tinha acesso àquela pasta compartilhada vai continuar tendo acesso como
se grupo fosse de todos os arquivos ali criados e subpastas ali também criadas. Só para fixar, vou sair do root para a gente ver que isso não precisa ser um usuário todo poderoso, e sim, pode ser feito por um usuário comum. Então, eu posso fazer o chmod 0750 no texto, ls-texto, e eu vou ver que eu tirei a permissão. Mesma coisa, se eu tentar tirar de trabalho, será que vai dar certo? Observa o seguinte detalhe, continuou com o quê? Com stickbit. Porque lembra que o stickbit ele é recursivo para todo mundo que cria ali embaixo? Então, se eu coloco 0, por padrão ele não tira o stickbit, ainda mais já teve um outro usuário que acessou. Então, para tirar o stickbit não, o GID, ao contrário do que a gente fez com o stickbit, eu tenho que fazer um G-S no diretório trabalho para forçar que ele vá lá e tire essa permissão. Observe o seguinte, dentro do diretório trabalho, eu tirei a permissão dele, mas o arquivo novo ele ainda pertence ao aluno e a pasta que o root criou, ela ainda tem o stickbit. Então um detalhe importante que a gente tem que saber é o seguinte, se eu quero tirar todo o stickbit recursivo para dentro, eu tenho que especificar que eu estou fazendo isso de forma recursiva. Caso contrário, ele só tira naquela pasta e ainda assim, porque eu forcei a retirada manual. Tá? Entenderam esse detalhe que é um pouco particular do SGID? Voltando aqui, SUID, que é a outra propriedade que a gente vai aprender especial. Tá? Ela é basicamente para arquivos executáveis, não tem um efeito significativo em diretórios. Tá? O que ele faz? O usuário que executou o programa, qualquer um que seja, ele passa a ser o dono do processo que executa. Mas se eu setar essa propriedade SUD, o programa que rodará, ele não vai ser do usuário que o executou. E sim, na prática, ele vai pegar o ID do dono do arquivo e não o ID do usuário que está disparando. Ou seja, se eu tenho um executável, o Bruno está querendo rodar, mas eu tenho um SUD com Carlos sendo o dono do arquivo, quando o Bruno disparar o executável, vai aparecer como se Carlos estivesse o executando, e não o Bruno. Então, tornando um pouco mais claro, normalmente o usuário dono do programa executável é o dono do processo que está sendo executado. Isso é via de regra. Mas com essa permissão especial, quando um arquivo ou um programa executável tem o SUD setado, ele é executado como se estivesse sendo iniciado pelo dono efetivo daquele arquivo ou programa no meu sistema de arquivo. Para ligar essa permissão SUD, eu uso chmod, o mais S, o de usuário, mais para setar e S para SUD. E para tirar, o menos S. Além disso, eu posso usar em octal. O SUD equivale ao octal 4. Então, para setar, chmod 4750 no texto e para tirar, chmod 0750. Então, voltando aqui ao nosso Linux, vamos lá testar. Chmod, o mais S. Observa que eu estou dentro do diretório trabalho. Se eu tentar fazer isso em cima do novo, quem é o dono desse arquivo? Root. Vai dar certo? Não, operação não permitida. Porque o dono é o root. Apesar de eu pertencer ao grupo, eu não posso mudar permissões de outro usuário, ainda mais do usuário todo-poderoso. Agora, se eu estiver fazendo isso sobre o nosso diretório que eu sou o dono, seja o texto, seja o trabalho, em ambas as situações, eu vou ter o Szinho setado como o S, o ID, ou seja, a permissão do user está setado. Isso vale para o trabalho quanto vale para o texto. Com isso, eu vou executar como se fosse quem? O aluno. Para diretório não faz muito sentido. Por quê? A execução num diretório é simplesmente
entrar no diretório, o que não tem muito efeito, tá? Mas aqui no caso do executável, sim, porque agora, se eu estiver querendo rodar como root, esse script, ele na verdade não vai rodar como root, ele vai rodar como se fosse quem? Aluno, porque eu setei o SUID, tá? Então, como mostrar de outra forma, para tirar, eu posso botar o 0750, tanto no trabalho, quanto no texto, por exemplo. Quando eu for ver o texto, eu vejo que sumiu a permissão e quando eu for ver um trabalho, eu tirei a permissão. Ah, professor, se você quiser acrescentar, basta botar o hooktal adequado. 470, eu ligo e 0750 eu desligo, ou seja, o primeiro número que é aquela permissão especial. Mas pelo que a gente já viu, eu tenho ou 4 para o SUD, ou 2 para o SGID e 1 para o SHIGBIT. Vamos ver isso aqui no material. Então, nossas permissões especiais é aquele número que, somado dá 7. Então, você vê que essa primeira coordenada, se eu tiver ligado as 3 permissões especiais, ele vai ter o número 7. Se eu só tiver o SUD, é 4. Se eu tiver o SGID, é 2. E se eu quiser ligar o SUD e o SHIGBIT, ele equivale ao 5. Então, aqui está um exemplo, chmod 5744 do x.xt. Eu vou ligar o SUD e o SHIGBIT e não vou ligar o SGID. Tá? Então, para a gente rever um pouco do que a gente conversou, o SUD equivale ao octal 4, a setagem relativa dele é 1 mais S, para desligar ele relativamente é U menos S, ele é basicamente aplicável a arquivos executáveis e não aplicável a diretórios. O SGID, ele equivale ao octal 2, o relativo dele para setar é G mais S, e a gente viu que para tirar G menos S. Ele pode ser aplicável tanto a arquivos regulares quanto a diretórios. E o SHIGBIT, ele basicamente só é aplicável a diretórios. Como eu comentei, eu também posso botar em arquivos regulares, mas é muito pouco empregado, porque eu só vou restringir quem é que pode apagar, tá? Ou renomear. E já no diretório ele tanto faz isso quanto ele funciona de uma forma recursiva, que nem o SGID, tá? Então o SHIGBIT para setar ele é O mais T, para desligar O menos T, e ele equivale ao octal 1. Tá? E aqui nós temos um visual. Então nesse chmod aqui, o primeiro campinho que eu vou aparecer quando eu for listar o arquivo é o tipo, depois eu venho dono, depois grupo, depois outros. E dentro do dono, o último caractere ou é o X de execução, ou ele é S se for o S e o D ligado. No segundo conjunto, ou tem um tracinho, ou um X no grupo, ou isso equivale ao SGID, que seria um Szinho. E no último conjunto de 3 caracteres, R traço T maiúsculo, se eu estiver trabalhando com SHIGBIT, e a gente viu que SHIGBIT também pode ser um T minúsculo. Mas aqui eu coloquei a forma que a gente vai ver no caso aqui, que é um arquivo regular. Se for um diretório, é o T minúsculo do SHIGBIT. Tá ok? Lembrando a todos que o primeiro nome que aparece depois é o nome do dono, o segundo nome que aparece é o grupo, e o outros é quem não é o dono, nem pertence ao grupo redes. Então vamos só fazer agora uma prática com essas variações aqui de permissões. Então vamos lá, vamos até limpar a tela para ficar mais claro. Então, como eu comentei, eu posso ter 0, posso colocar 1 no texto. Então, se eu tiver 1, eu liguei o SHIGBIT. Se eu colocar apenas o 2, eu vou ligar o SGID. Se eu colocar apenas o 4, eu estou ligando apenas o SUD. Mas eu posso combinar. Eu posso ter colocado, vamos ver todos aqui na sequência. O 0 significa que nenhuma das permissões especiais foi setada.
Se eu coloco o 1, como ele já falou, eu estou ligando o stick bit. O 2, eu estou ligando SGID. E o 3? O 3, eu vou estar ligando não só o stick bit, mas também o SGID. O 4 a gente também já viu. E quem é o próximo número? O 5. O 5, eu ligo o SUID, desligo o SGID e ligo o stick bit. E por último, se eu quero ligar todos esses permissões especiais, eu boto 7. E aí com isso eu vou estar ligando o SUID, o SGID e o stick bit. Lembrando que o stick bit para um arquivo regular é T maiúsculo, e se eu estiver fazendo essa mesma coisa sobre um diretório, observa que o diretório vai ter S, e aqui ele apareceu o T maiúsculo, porque no caso ele entendeu, por eu já ter informações ali, que deveria estar trabalhando dessa forma. Então vamos criar um novo diretório só para a gente ver. Trabalho 2. E vamos dar a permissão para o trabalho 2. Observa que ele ficou com ainda o T maiúsculo. Então ficou um pouco estranho ter aquela questão do T minúsculo e T maiúsculo não está sendo replicada nesse momento, tá? Então isso pode ter sido um bug ou uma característica. O importante é que se tiver a letra T, significa que o stick bit está ligado, seja minúsculo, seja maiúsculo. Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu quero falar sobre as permissões especiais nesse momento. E depois vai ter exercício praticando para quem for aluno regular da disciplina. Um grande abraço, até a próxima.